Este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar o trabalho que é feito por procuradores e promotores de justiça que atuam sempre para atender às demandas da sociedade, para resolver problemas que o cidadão denuncia. Hoje vamos conversar com o promotor de justiça Lélio Marcarini, que atua na Promotoria de Justiça de Nova Venécia, no norte do estado. Vamos falar aqui de improbidade. Aliás, você sabe o que é improbidade? Esta já é a nossa primeira pergunta aqui nesse nosso bate-papo com o promotor de justiça, Dr. Lélio. Seja muito bem-vindo. Dr. Lélio, o que é improbidade? Olha, improbidade administrativa é todo ato que ofende aos princípios da administração pública. E essa ofensa ela pode ser direta ou indireta. E essa ofensa ela pode caracterizar tanto prejuízo ao erário quanto violação de princípios administrativos. Isso realmente caracteriza um ato ímprobo que ele desrespeita regras estabelecidas anteriormente através de leis e princípios para que o administrador faça uma gestão transparente, uma gestão pública e que alcance a finalidade coletiva. A improbidade só ocorre em relação ao gestor administrativo, ao gestor de um prefeito, um secretário, é isso? Essa é uma dúvida realmente que fica sempre no ar, em que é preciso realmente esclarecer. A própria lei de improbidade administrativa, ela abre um espaço para que o terceiro, que é beneficiário ou não do ato, possa responder por improbidade administrativa. E eu posso citar até um exemplo. Quando você abre uma licitação, essa licitação pode ter sido dirigida para um determinado grupo empresarial ou um determinado empreendimento. O terceiro que não é servidor, o gerente daquele empreendimento que preencheu, por exemplo, uma proposta viciada ou ilegal, ele pode ser alcançado por improbidade administrativa porque, na verdade, ele se beneficiou direta ou indiretamente desse ato. Perfeito. Agora, doutor, e como é que entra o Ministério Público nessa história, né? Qual é o papel do Ministério Público quando a gente trata aí do combate à improbidade? Olha, o Ministério Público, criado com maior força na Constituição de 88, ele como defensor da ordem jurídica, do Estado democrático e do patrimônio público em especial, ele atua de maneira incisiva, porque ele é o fiscal, digamos assim, bem genérico de todo o ato administrativo, de todo o contexto administrativo. E o Ministério Público, então, ele aparece nesse cenário como um guardião do interesse público e em defesa da coletividade. E como é que ele atua na prática, doutor? Olha, na prática, o Ministério Público tem vários instrumentos de atuação. Dentre eles, ele instaura um procedimento preparatório e, diante de eventual denúncia ou até mesmo de ofício, ele apura determinados atos. Só um momentinho, doutor. Ele precisa, então, da denúncia anterior? Quer dizer, o cidadão tem que participar denunciando? Olha, essa participação também é muito interessante, porque tem vários mecanismos de participação popular para levar ao conhecimento do Ministério Público atos que se possa entender ímprobo ou até mesmo ilegal, para que possa ser corrigido. E o Ministério Público, diante dessa informação, ele pode instaurar procedimentos, por exemplo, inquérito civil e investigar esse ato. Óbvio que o MP também, ele pode, de ofício, instaurar o procedimento sem necessidade de uma denúncia formal ou até uma comunicação formal ou informal. Quer dizer, ele viu lá, o promotor viu um edital que, de repente, está mal formulado ou que, de alguma forma, parece estar dirigido. A partir daí, ele pode iniciar uma investigação. Perfeitamente. E isso é uma atitude proativa do Ministério Público. É importante que realmente você acompanhe esses atos administrativos, que eles são geralmente publicados, para até mesmo dar transparência e um ar de legalidade ao procedimento. Porque no papel fica muito bem feito. Exato. E o que se passa por detrás dessas negociações é que o Ministério Público tem que ficar atento. E acompanhar esses editais realmente é uma forma de combater o ato de improbidade administrativa. Doutor, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público aqui do Espírito Santo, ele atua de maneira bastante incisiva nessa área, né? Afinal, trata-se aí de dinheiro público. Mas as denúncias feitas pelo MP, pelo Ministério Público, essas denúncias, elas têm encontrado respaldo no Judiciário? Olha, a ação de improbidade administrativa é de jurisdição necessária. O que significa isso? Para que haja responsabilização do gestor ou dos terceiros que não sejam servidores públicos, como dito anteriormente, é preciso que haja realmente uma ação movida, dirigida ao Poder Judiciário. O Ministério Público ele não pode aplicar nenhuma sanção que não seja através do Judiciário.
Entretanto, o Judiciário realmente tem mostrado uma aptidão interessante no julgamento dessas ações, até mesmo tentando dar maior celeridade como meta do Conselho Nacional de Justiça. O que eu vejo como importante anotar seria realmente que o Judiciário tivesse os juízes com essa aptidão mais aguçada para o ato de improbidade administrativa e até vou mais longe, na defesa dos interesses coletivos, um engajamento maior do Judiciário nesse sentido. Eu acho que isso realmente poderia trazer um ganho muito substancial no combate à criminalidade, no combate mesmo ao ato de improbidade administrativa. Essas pessoas que volta e meia a gente vê na mídia, a gente vê nos jornais acusadas aí de improbidade, ao fim, quando elas são sentenciadas, elas de alguma forma elas têm que devolver esses valores que foram aí de alguma forma desviados? Então, a própria lei de improbidade também tem uma previsão muito interessante nessa questão, que é a declaração de indisponibilidade dos bens do gestor ou daqueles que indiretamente se beneficiaram do ato de improbidade. Essa possibilidade ela é usada pelo Ministério Público. Só que muitas das vezes o gestor ou o terceiro, ele coloca bens, por exemplo, em nome de terceiros. Isso realmente provoca uma dificuldade. Mas o Ministério Público tem realmente pedido essas medidas cautelares dentro do processo judicial, mesmo no início, e conseguido bons resultados na devolução desses valores. Agora, doutor, uma outra questão aí, a atuação do promotor de justiça, a gente acompanha sempre também, com muito rigor, digamos assim, ela tem sempre esse viés de embate com autoridades, sejam prefeitos, sejam secretários, representantes dos poderes. Isso não causa um certo constrangimento, digamos assim? Olha, é difícil até você se livrar desse constrangimento, porque não existe vencedor nem vencido nessa questão judicial. Mas as pessoas entendem muitas vezes que o Ministério Público entra com a medida judicial, até mesmo para combater o ato ímprobo, e ele é mal interpretado, achando que tem a pecha de perseguidor. Exatamente, mas não é. Está havendo algum tipo de perseguição daquela autoridade. Né? Mas não é, porque a lei de improbidade ela tem uma previsão muito interessante também. Indícios de atos de improbidade administrativa geram um processo de improbidade administrativa e dentro do contexto probatório do processo, na produção da prova, é que o juiz vai verificar se aquele ato realmente ele caracterizou ou não ato de improbidade administrativa. Isso realmente traz uma outra discussão. Na fase anterior à medida judicial, o Ministério Público tem vários instrumentos. Quais instrumentos? Um deles, Rubem, é o termo de ajustamento de conduta, por exemplo, é uma questão interessante. A notificação recomendatória é interessante. Não significa dizer que no ato de improbidade administrativa já praticado, eu vou fazer um termo de ajustamento de conduta com o gestor para poder corrigir esse ato. Não. Mas na notificação recomendatória eu posso aconselhar o gestor que não adote determinadas medidas para que o ato nem sequer seja praticado por ele e não caracterizar a improbidade administrativa. E se o fizer, pode até nos favorecer na caracterização do dolo, que é a violação de princípio, tem que ser dolosa do artigo 11 da Lei de Improbidade. Então, a notificação recomendatória evita que a prática do ato aconteça e aconselha o gestor que está bem intencionado a não praticar o ato ou corrigir determinados desvios do ato administrativo. Porque a administração pública ela pode corrigir o ato administrativo anulando os atos ilegais e revogando os atos inconvenientes e inoportunos. E isso realmente é uma ferramenta importante para a administração e o Ministério pode realmente utilizá-la para que aquele ato administrativo praticado não seja levado adiante e seja corrigido. Agora, doutor, na experiência que o senhor tem no dia a dia, essas notificações recomendatórias, elas têm sido bem recebidas? Olha, é um aconselhamento, como eu mesmo disse. E o administrador ele não está obrigado a cumprir o que o Ministério Público recomenda. Mas é um indício suficiente, até mesmo bem forte, de que aquela conduta pode ser caracterizada em improbidade administrativa. E como é um aconselhamento, não vincula o gestor. Muitas recomendações são satisfatórias, são atendidas pelos administradores que até receiam de ter um processo de improbidade administrativa que pode levar alguns anos para ser realmente levado ao final. Isso traz uma incerteza jurídica muito grande para o administrador também, que às vezes não quer ver o seu nome
dentro de um contexto judicial de processo administrativo ou processo judicial. E o senhor falou também de uma outra ferramenta que seria o termo de ajustamento de conduta. Como é que isso funcionaria na prática, doutor? O termo de ajustamento de conduta, por exemplo, funciona muito nas áreas ambientais. Vou citar um exemplo logo de cara. No direito ambiental é muito possível se fazer esse termo, por quê? Porque, exemplo, lixão, a céu aberto. Um termo de ajustamento de conduta para acabar com o lixão sob a possibilidade de acontecer um crime ambiental e uma improbidade ambiental. Se sanar daquela questão, pode ser que não há necessidade mais de ingressar com nenhuma medida judicial para apurar um ato de improbidade administrativa ou até mesmo um crime ambiental. E esse termo de ajustamento de conduta realmente visa esse resultado, essa proatividade do Ministério Público. E, doutor, e quais os ilícitos aí mais comuns aí praticados por gestores públicos ou por ordenadores de despesas? Olha, a administração pública, ela administra em várias interfaces, né? Uma delas é a licitação pública. A licitação pública tem deixado a desejar. O administrador público ele segue determinadas rotinas e burocracias necessárias que a legislação permeia, só que o que acontece nos bastidores é que não vem para o processo. Certo. Então, uma licitação dirigida, por exemplo, o edital contém uma cláusula que poderá favorecer um determinado grupo. Isso é o mais comum? É muito comum. Nas licitações é muito comum. Doutor... Outra coisa muito comum é o nepotismo. É a nomeação de parentes na administração pública, ferindo a súmula 13 vinculante do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim, porque você passa a ter uma administração desqualificada. Não estou dizendo que os parentes não sejam qualificados, mas na hora de tomar uma posição, uma atitude, ele tem aquela questão do parentesco que desvincula a finalidade pública, a finalidade coletiva do ato praticado. Doutor, e o cidadão comum, que está aí nos assistindo, ele também, de alguma forma, ele pode responder por um ato de improbidade? Pode. O cidadão que, de uma forma ou de outra, beneficie do ato administrativo, praticar de maneira ilegal, ele pode ser alcançado, porque o terceiro que se beneficia do ato realmente pode responder, junto com o servidor público, por um ato de improbidade. E aí vem um detalhe, não é só o administrador, o chefe do Poder Executivo ou do Poder Legislativo que responde pelo ato como ordenador de despesas, são todos os servidores ou não que estejam se beneficiando ou foram alcançados por aquele ato ímprobo, serão realmente sujeitos passivos dessa ação de improbidade administrativa, e aí realmente dentro de um contraditório, provado ou não seu envolvimento no ato jurídico ou no ato administrativo, ser ou não realmente responsabilizado. A participação no crime. A participação no ato de improbidade administrativa, e com outro detalhe então agora, porque o ato de improbidade administrativa pode caracterizar também um crime, por exemplo, o peculato. Exato. Você se apropriar de rendas públicas, de uma licitação, por exemplo, dirigida, pode caracterizar ato de improbidade administrativa, pode caracterizar o crime de peculato e ainda mais, um dano moral coletivo se aquela situação realmente repercutir numa situação que alcance a comunidade como um sofrimento por aquele ato, né, por aquela situação praticada pelo gestor. Tá certo. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça Lélio Marcarini e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais de improbidade. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Lélio Marcarini. Nós já falamos o que é improbidade, da atuação do Ministério Público nessa área. Agora, doutor Lélio, muitas vezes a improbidade ela ocorre não em função de um ato específico do gestor público, mas sim dos seus assessores. Isso é bastante comum, não é? É comum sim, porque na verdade o administrador público ele não atua sozinho na administração, ele tem uma equipe de trabalho. Exemplo, uma comissão de licitações, por exemplo, ele tem que contar com profissionais qualificados do quadro efetivo, principalmente, se isso for possível,
para que o ato seja realmente de uma maneira bem ilesa de ilicitudes. Quer dizer, esse representante da sociedade, essa pessoa que a gente escolhe para nos representar, ele tem que se precaver e tem que montar uma boa equipe. Nomear bons assessores, porque os assessores também eles têm um grau de comprometimento muito grande com a gestão. É um secretário de obras, por exemplo, que libera uma obra para o início da construção e o seu término não foi ainda concretizado. E ele dá o habite-se, por exemplo. E isso pode gerar um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque se ele não exige o cumprimento das normas, tanto da construção quanto do licenciamento dela, ele pode provocar um dano ambiental àquela vizinhança, um dano urbano. E aí, por exemplo, não exigiu o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de tráfego e a previsão de garagens, por exemplo, que hoje nós temos uma deficiência de estacionamento muito grande nas vias públicas. Exato. E aí eu abro um empreendimento, crio lá um adensamento populacional muito grande naquele contexto social e ambiental, e aí eu não tenho previsões adequadas para o ordenamento do solo. E aí o secretário, desprovido dessas informações, até maliciosamente, mesmo que conhecendo o plano diretor ou o código de obras, libera uma obra, por exemplo. O prefeito às vezes nem fica sabendo disso. Exato. E aí, quer dizer, ele precisa de pessoas comprometidas e engajadas na sua equipe para que a administração realmente tenha um olhar coletivo nos atos. Agora, doutor, por outro lado, as prefeituras elas reclamam que não tem recursos para a contratação de bons profissionais. Isso acontece de fato e pode ser um dos fatores que explicam aí o grande número de denúncias de improbidade? Pode até ser, mas é bem provável que dentro de todos os municípios encontrem profissionais habilitados para o exercício das suas funções de maneira que atendam aos anseios da administração pública. Isso não é uma justificativa? Não é uma justificativa plausível, porque eu vejo vários municípios, por exemplo, fazendo festas suntuosas de emancipação política do município e depois vem com essa desculpa de não ter dinheiro para o implemento, para a concretização de políticas públicas sociais urgentes e necessárias. A nossa legislação, ela é suficiente hoje para evitar a improbidade? Olha, nós temos uma legislação uma das mais avançadas do mundo, praticamente. E a lei de improbidade administrativa é um modelo dela. Então, nós não temos só improbidade dentro da própria lei de improbidade. Nós temos improbidade, por exemplo, no Estatuto da Cidade, que, dentre outras regras, prevê realmente uma responsabilização do gestor, como eu disse na questão das obras públicas, enfim. Então, hoje nós temos um ordenamento jurídico eficiente, eu posso garantir, para o cumprimento de um ato administrativo, para que esse gestor seja efetivamente responsabilizado por uma ilegalidade. Então, por que a gente tem tantos casos de improbidade, doutor? Tem uma motivação? Olha, eu posso citar um exemplo. A lei das licitações tem uma série de crimes que são capitulados quando são ofendidos aqueles ordenamentos. E se você for verificar as penas, elas praticamente, como se dizer assim, quase que compensa. Porque lá tem vários benefícios, por exemplo, a suspensão condicional do processo, uma transação penal dentro de um contexto de um crime licitatório. Quer dizer, há uma fragilidade realmente nesse contexto de responsabilização. Mas nós temos, por exemplo, penas altas nos crimes de peculato, tanto praticado por servidores quanto praticado pelos gestores. E isso realmente, o nível de responsabilização interfere na prática do ato? Na minha visão, interfere. Mas ele pode ser mais dinâmico, o gestor, para não ter ato de improbidade administrativa? Pode e deve. Então, o contexto legal existente, ele é importante que exista e como está. Só que é preciso que haja alguns avanços. Aí a pergunta foi, por que então tantos atos de improbidade administrativa se o modelo que nós temos implantado ele é um dos melhores do mundo? É porque ainda nós temos a ideia de que a impunidade... a gente cai novamente ela na vala comum da impunidade. Sacrifica muito. Por quê? Porque a morosidade da justiça e até mesmo um julgamento desconforme, ele propicia, ele cria um pensamento de retaguarda, de vanguarda na prática do ato. Quase que você, tipo assim, compensa cometer, fica meio que camuflado, a fiscalização da comunidade nesse bloqueio social, ele acontece de maneira assim, bem diversa, bem tênue, e isso realmente pode provocar aí uma facilitação na prática do ato.
Aí eu vou retomar uma outra questão aí, doutor. Nas ações do Ministério Público de combate aos desvios de valores públicos, aí, nem sempre esses montantes desviados eles retornam aos cofres públicos. Existe alguma forma de tornar isso mais efetivo? Olha, existe sim. Eu até citei um exemplo que existem medidas que podem ser adotadas logo no começo do processo de improbidade administrativa na esfera judicial, que são as medidas cautelares. E uma delas é o sequestro de bens, uma delas é a indisponibilidade de bens. O juiz geralmente defere essas liminares, bloqueando, por exemplo, bens patrimoniais imóveis. Coloque lá, o juiz determina que o cartório, onde tem um imóvel registrado em nome daquele gestor, ou em nome do administrador, ou em nome do servidor, no cartório de registro de imóveis ele coloca lá uma anotação. Existe um bloqueio judicial desse bem. No carro, por exemplo, nos veículos, geralmente veículos bem avaliados, importados e suntuosos. Também é colocado uma observação no registro administrativo dele que ele está realmente bloqueado pela justiça. E assim acontece com outros bens também de valores importantes no processo. Então, essa medida cautelar é uma medida importantíssima, deve ser usada como ferramenta. E tem uma outra ferramenta ainda, que quando há o sequestro do bem, por exemplo, ele pode ser alienado antecipadamente, levado a leilão para poder apurar. É possível. Para apurar o valor, esse valor é depositado numa conta específica de bancos oficiais, ela é remunerada para evitar o perecimento do bem, que garante o processo de improbidade administrativa para o resguardo do patrimônio público, caso esse processo seja realmente bem sucedido com a sentença condenatória. Mas a gente acompanha, vez por outra, aí, alguns casos de bens que ficaram aguardando, né, o final de um julgamento e que, no fim, eles poderiam ser jogados fora, porque não tinham mais valor. A obsolescência. Exato. A obsolescência, por exemplo, né, daquele bem. Como é que se justifica isso, doutor? Dependendo do que o juiz decidir, né, esse bem que é bloqueado e que ele tem um perecimento fácil, ele estraga com facilidade, ele pode ser vendido em asta pública, apurado o valor e depositado em conta, para evitar o perecimento mesmo. Essa medida é assecuratória do resultado prático do processo, porque não adianta nada a gente ter um processo e também não ter um ressarcimento ao erário do valor desviado ou da multa mesmo aplicada ao gestor que praticou aquele ato de maneira ilegal. Esses valores, eles voltam direto para os cofres públicos? Veja, se houver uma sentença condenatória do ato de improbidade administrativa, essa sentença ela vale como título executivo, o Ministério Público vela pela sua garantia e esses valores eles reingressam nos cofres municipais ou nos cofres estaduais. Doutor, vez por outra aí a gente assiste também na mídia casos comprovados de improbidade, mas sem a cobrança dos valores desviados. Por que isso acontece? Pode acontecer sim. O ato de improbidade, por exemplo, deixou de realizar um concurso público, por exemplo, e admitiu os servidores sem o devido processo legal, sem o concurso, com a participação de todos em igualdade de condições. Se a improbidade, por exemplo, for julgada de maneira satisfatória, não houve prejuízo ao erário, aspas. Em tese, não teve desvio de dinheiro. Houve violação de princípios sensíveis da Constituição. A multa que vai ser aplicada é no final, percebe? Exato. Então, essa responsabilização da multa é que ingressa nos cofres, porque o ato de improbidade administrativa ele tem 3 blocos. O ato que provoca o enriquecimento ilícito do servidor, o ato que provoca o prejuízo ao erário e o ato que viola princípios. Então, o ato que causa prejuízo ao erário e o desvio de dinheiro dos cofres públicos, esse sim pode ter uma responsabilização logo que inicial. O ato geralmente já tem essa prova no inquérito ou no procedimento administrativo. Mas na violação de princípios, não. Porque na violação de princípios, o juiz diz o seguinte, violou o princípio da legalidade dolosamente ao contratar servidores sem o devido concurso público. Aplico-lhe uma multa de 10 vezes o seu salário. Certo. Aí essa sentença tem que transitar em julgado para eu poder executá-la. Então esse ingresso da multa nos cofres públicos é que tem uma certa demora. Mas o Ministério Público pode adotar e usar ferramentas iniciais no caso de atos que provoquem prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do servidor, para bloquear esses bens e esse ganho que esse servidor teve, o administrador, para antecipar uma sentença final para resguardar o patrimônio público. Isso realmente pode ser melhorado, né, no processo. Há uma possibilidade muito grande de a gente
conseguir um resultado mais eficiente nisso. Agora, doutor, também nesse mesmo raciocínio, da mesma forma, aí, a gente vê corruptos sendo punidos, mas sem que o braço da lei chegue a punir corruptores. Não existe uma certa distorção nisso? Olha, isso é muito interessante discutir mesmo. Até pouco tempo, essa lei entrou em vigor, inclusive, em 2014, início de 2014. É que, às vezes, a empresa, pessoa jurídica, não era responsabilizada. A empresa que ganhou a licitação. Não, mas quem é o gerente? Aí a gente ingressava com a medida contra o gerente, contra aqueles administradores. Agora nós temos uma lei que ela autoriza a responsabilização da pessoa jurídica também pelo ato ilegal na esfera tanto administrativa. Então, olha que coisa interessante. Uma comissão de licitação, por exemplo, hoje, ou um servidor, ele verifica que um determinado empreendedor, junto com um grupo empresarial, quer fraudar uma licitação, e se combinam. Ele, tomando conhecimento disso, ele pode abrir um procedimento administrativo na esfera municipal, por exemplo, apurar esse ato, declarar essa empresa inidônea e comunicar ao Ministério Público depois para haver responsabilização na esfera da improbidade administrativa e na esfera criminal, ou na civil também, né, de maneira genérica. E aí esse avanço da legislação, que cria essa possibilidade de responsabilização também da pessoa jurídica na esfera administrativa, e mais, a lei de transparência que obriga que hoje você coloque várias informações, né, disponíveis nos sítios eletrônicos, nos portais, isso realmente provoca uma participação social. E é isso que eu acredito, Rubem. Eu acredito na participação social, no controle social de políticas públicas. Porque quando a comunidade participa, porque ela é a destinatária da política, ela é que vai saber realmente quando e como acionar esses mecanismos de controle e de combate à corrupção. E aí é que eu chamo a atenção dos telespectadores para que procurem as promotorias de justiça e se orientem para essa responsabilização. Por quê? Porque a participação social é extremamente importante. É o controle de políticas públicas pela comunidade. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Lélio Marcarini, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Eu é que agradeço a participação. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mpes.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.